Quantas vezes você já foi subestimado antes mesmo de ter a chance de mostrar do que é capaz? Quantas barreiras invisíveis você precisaria atravessar para que levassem sua competência a sério? E se eu te dissesse que existe um momento na vida em que o silêncio fala mais alto que qualquer grito, quando a precisão de suas ações derruba todos os preconceitos de uma só vez? A base militar de Fort Braxton acordou naquela terça-feira com o mesmo ritual de sempre. Botas marchando em sincronia, comandos ecoando pelos pátios, uniformes impecáveis cortando o ar úmido da Carolina do Norte. Mas havia algo diferente pairando sobre aquele dia, uma tensão quase imperceptível, como se o próprio ar antecipasse que algo estava prestes a mudar para sempre. Sargento Primeira Classe, Keisha Williams, ajustou a mochila nas costas e caminhou em direção ao campo de tiro. Seus passos eram firmes, medidos, cada movimento carregando a confiança de quem sabia exatamente onde estava pisando. O sol matinal refletia no emblema dourado do seu uniforme, mas era nos olhos dela que brilhava a verdadeira determinação, aquela que só vem de quem lutou cada dia para estar ali. Olhando para essa história, me veio uma curiosidade. De onde você está assistindo? E qual foi a história que mais te impactou aqui no canal? Deixa nos comentários. Adoro saber como essas narrativas chegam até vocês e que reflexões elas despertam. O coronel Marcus Thornfield estava apoiado contra a parede do pavilhão administrativo, observando os soldados se dirigirem para os exercícios matinais. 28 anos de carreira militar, peito cheio de condecorações, uma reputação construída sobre disciplina rígida e padrões elevados. Era assim que ele gostava de se definir. Seus olhos azuis acompanharam Keisha à distância, e algo em sua expressão se alterou sutilmente. "Olha só", murmurou para o Major Peterson ao seu lado. "Parece que a garota nova vai tentar brincar com as armas dos grandes." Peterson, um homem mais jovem, que ainda navegava pelas complexidades da hierarquia militar, apenas assentiu vagamente. Havia algo no tom do coronel que o deixava desconfortável, mas confrontar um superior não estava em seus planos naquela manhã. Keisha chegou ao campo de tiro, carregando sua mochila de equipamentos. Não era qualquer mochila. Cada item ali dentro tinha sido escolhido, testado e aperfeiçoado ao longo de anos de dedicação. Ela havia crescido nas ruas difíceis de Detroit, onde a sobrevivência dependia de reflexos rápidos e decisões certeiras. O exército não foi apenas uma carreira para ela, foi uma salvação. Um lugar onde sua disciplina natural e habilidades extraordinárias poderiam finalmente encontrar propósito. Mas também foi onde descobriu que competência nem sempre é suficiente. Que às vezes, não importa quão boa você seja, os olhares ainda carregam dúvida, as oportunidades ainda vêm com asteriscos, e a prova de valor precisa ser dada todos os dias, várias vezes ao dia. O campo de tiro estava relativamente vazio naquele horário. Keisha preferiu assim. Menos distrações, menos olhares curiosos, menos comentários desnecessários. Ela abriu a mochila metodicamente, retirando cada peça de equipamento com o cuidado de quem conhece a importância de cada detalhe. Seu rifle personalizado, uma obra de arte funcional que ela havia ajustado pessoalmente ao longo de meses, reluzia sob a luz matinal. "Interessante equipamento", veio uma voz atrás dela. Keisha se virou para encontrar o coronel Thornfield se aproximando, com as mãos cruzadas nas costas e um sorriso que não chegava aos olhos. Ela se posicionou em posição de sentido imediatamente. "Bom dia, coronel." "Descanse", ele disse, fazendo um gesto casual. "Ouvi dizer que você tem habilidades especiais com armas de fogo." Havia algo na forma como ele disse "habilidades especiais" que fez Keisha escolher suas palavras cuidadosamente. "Tenho treinado desde jovem, senhor." "Ah, entendo." Thornfield se aproximou do rifle dela, examinando-o com uma expressão que misturava ceticismo e condescendência.
Equipamento bonito. Deve ter custado uma fortuna. Claro que ter o equipamento certo não garante resultados, não é mesmo? Keisha manteve o rosto neutro, mas algo dentro dela se enrijeceu. Ela conhecia aquele tom. Havia ouvido variações dele durante toda a sua carreira. A sugestão sutil de que seus sucessos eram resultado de sorte, equipamento caro ou cotas de diversidade, nunca de habilidade genuína. O equipamento ajuda, mas não substitui treinamento e dedicação, senhor. Exato. Thornfield bateu palmas uma vez, como se ela tivesse acabado de aprender uma lição valiosa. É isso que tento ensinar aos jovens soldados. Não adianta ter o rifle mais caro se não souber usá-lo direito. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Me disseram que você estava planejando alguns exercícios especiais hoje. Algo sobre tiro com obstáculos? Sim, senhor. Treinamento de precisão em condições adversas. Que interessante. O sorriso dele se alargou. Você não se importaria se eu observasse, não é? Sempre gosto de ver como os soldados se saem quando acham que podem impressionar. A palavra impressionar saiu carregada de ironia, como se a própria ideia fosse absurda. Keisha sentiu o peso daquele momento. Podia simplesmente aceitar a observação educadamente e continuar com seu treinamento. Ou podia fazer algo mais. Algo que mostrasse que subestimar pessoas baseado em aparências é sempre um erro perigoso. Na verdade, coronel, ela disse calmamente, estava pensando em tentar algo mais desafiador hoje, se o senhor estiver interessado em observar. Ah, mais desafiador? Thornfield ergueu uma sobrancelha. Do que exatamente? Keisha abriu sua mochila novamente e retirou uma venda preta. O tecido era simples, sem nada especial, mas o gesto fez o coronel pausar. Tiro de precisão com visão obstruída, ela disse simplesmente. 50 alvos, distâncias variadas. O riso que saiu de Thornfield foi genuíno, não de humor, mas de descrença total. Você está brincando. Não, senhor. Sargento Williams. Sua voz assumiu um tom mais sério. Esse tipo de exibicionismo não é o que esperamos dos nossos soldados. O exército é sobre disciplina, não sobre truques de circo. Era aí que estava. A linha havia sido traçada. De um lado, a incredulidade disfarçada de preocupação profissional. Do outro, a oportunidade de provar que competência não tem cor, gênero ou expectativas alheias. Entendo sua preocupação, senhor. Keisha respondeu, mantendo o tom respeitoso. Mas isso não é exibicionismo. É uma habilidade desenvolvida através de anos de treinamento específico. Uma técnica que pode salvar vidas em situações de combate com visibilidade limitada. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito. Histórias como essa, que mostram a força da determinação e o poder de quebrar barreiras, são o que fazemos aqui todos os dias. Aperta esse botão de inscrever e vem fazer parte dessa comunidade que acredita no potencial humano. Thornfield cruzou os braços, claramente irritado. Sargento, eu tenho 28 anos de experiência militar. Vi soldados tentarem de tudo para chamar atenção. E posso garantir que atirar vendado não é uma habilidade militar legítima, é um truque. Com respeito, senhor, Keisha disse. Soldados nas missões noturnas em território hostil frequentemente operam em condições de visibilidade zero. Desenvolver a capacidade de atirar usando apenas referências auditivas e espaciais pode ser a diferença entre completar a missão e não voltar para casa. Era verdade. E Thornfield sabia disso, mas admitir seria validar algo que ele já havia decidido descartar. Muito bem, ele disse finalmente. Se você insiste nessa demonstração, eu vou ficar e assistir. Mas quando isso não der certo, e não vai dar, quero que você entenda que esse tipo de comportamento não vai ser tolerado na minha base. Keisha assentiu. Entendido, senhor.
O que Thornfield não sabia é que Keisha havia passado os últimos 5 anos desenvolvendo essa habilidade específica. Não por capricho ou para impressionar ninguém, mas porque havia entendido algo fundamental sobre sobrevivência. Você nunca pode depender apenas do que os outros esperam que você seja capaz de fazer. Ela havia crescido em um bairro onde tiroteios eram comuns, onde crianças aprendiam a se jogar no chão ao primeiro barulho suspeito. Mas em vez de apenas se esconder, Keisha havia observado. Havia notado como os sons refletiam nas paredes, como o eco mudava dependendo da direção, como era possível rastrear movimento apenas pelo padrão de ruídos. Quando se alistou no exército, essa consciência auditiva natural se transformou em vantagem tática. Durante missões noturnas, enquanto outros soldados dependiam exclusivamente de equipamentos de visão noturna, Keisha conseguia detectar ameaças usando apenas os ouvidos. Mas foi durante um exercício de treinamento em condições adversas que ela descobriu algo extraordinário. Podia atirar com precisão surpreendente, mesmo sem usar a visão. A princípio, pensou que fosse sorte. Depois de centenas de horas de prática, percebeu que era muito mais que isso. Muito bem, disse Thornfield, consultando o relógio. Você tem 1 hora, mas quero deixar claro que isso é contra meu melhor julgamento. Keisha começou a se preparar metodicamente. Primeiro, estudou o campo de tiro. 50 alvos haviam sido posicionados em distâncias que variavam de 50 a 300 metros, alguns em plataformas elevadas, outros parcialmente ocultos. Era um setup desafiador, mesmo para um atirador experiente com visão completa. Ela caminhou por todo o campo, memorizando não apenas as posições dos alvos, mas também a acústica do espaço, como o som viajava entre as estruturas. Onde havia ecos, onde o vento criava ruídos de fundo. Interessante ritual, comentou Thornfield para Major Peterson, que havia chegado para observar. Parece que ela está tentando memorizar tudo, como se isso fosse ajudar quando ela estiver vendada. Peterson não respondeu. Havia algo na concentração de Keisha que o impressionava. A forma meticulosa como ela examinava cada detalhe, como se estivesse mapeando um território que só ela podia ver. Depois de 20 minutos de preparação, Keisha voltou para a posição inicial. Removeu o colete, ajustou o uniforme e pegou a venda. Antes de colocá-la, olhou diretamente para Thornfield. Coronel, posso fazer um pedido? Diga. Quando eu começar a atirar, gostaria que o senhor chamasse os números dos alvos que eu acertar, para que não haja dúvidas sobre os resultados. Thornfield sorriu novamente, mas dessa vez havia algo forçado na expressão. Claro, vai ser fácil. Não vou ter muito o que anunciar. A Keisha colocou a venda, ajustando-a cuidadosamente para garantir que não havia nenhuma possibilidade de visão periférica. O mundo se apagou completamente. Por um momento, ficou em silêncio, se ajustando à escuridão total. Mas algo interessante aconteceu. Com a visão eliminada, todos os outros sentidos se aguçaram instantaneamente. O som do vento entre as estruturas metálicas se tornou uma sinfonia complexa. Os pequenos ruídos do campo, a expansão do metal sob o sol, o movimento quase imperceptível dos alvos se tornaram coordenadas precisas em sua mente. Ela ergueu o rifle. A textura familiar da arma em suas mãos era como um mapa que ela conhecia de cor. Cada curva, cada botão, cada ajuste, tudo estava em seu lugar exato. Primeiro alvo, ela anunciou calmamente. 50 metros, posição central elevada. O tiro ecoou pelo campo. Um som limpo, preciso. Atingido, Thornfield teve que admitir, mas sua voz carregava incredulidade. Deve ter sido sorte. Segundo alvo, 75 metros, lado direito, plataforma baixa. Outro tiro, outro acerto. Atingido novamente, a voz de Thornfield estava começando a mudar. Terceiro alvo. 100 metros, posição central, parcialmente oculto. Bang!
Atingido. A cada tiro, algo no ar mudava. O ceticismo inicial estava dando lugar a algo que Thornfield não estava preparado para sentir. Respeito reluctante. Mas também algo mais desconfortável. A percepção gradual de que havia subestimado completamente a mulher à sua frente. Keisha não estava apenas atirando. Ela estava demonstrando um nível de habilidade que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre capacidades humanas. Cada tiro era precedido por um momento de concentração total, como se ela estivesse consultando um radar interno que ninguém mais podia ver. 10º alvo, 150 metros, extrema esquerda, posição elevada. Bang! Atingido! A multidão havia começado a se formar. Outros soldados, atraídos pelo som dos tiros e pela crescente tensão no ar, vinham se aproximando. Major Peterson estava fazendo anotações mentais de cada acerto. Alguns soldados sussurravam entre si, incrédulos. 15º alvo, 200 metros, posição central alta, alvo móvel. Havia alvos móveis? Thornfield olhou rapidamente e viu que sim. Alguns dos alvos mais distantes oscilavam levemente no vento. Atirar em um alvo móvel a 200 metros já era desafiador com visão completa. Vendado parecia impossível. Bang! Atingido! Thornfield anunciou, mas sua voz estava ficando mais baixa a cada confirmação. 20º alvo, 25º alvo, 30º alvo. A cada tiro, a confiança de Keisha parecia crescer, enquanto a certeza de Thornfield começava a se desintegrar. Ele havia servido com alguns dos melhores atiradores do exército. Havia visto demonstrações de habilidade extraordinária, mas nunca nada como aquilo. Não era apenas a precisão, era a calma, a metodologia, a forma como ela parecia conversar com o rifle, como se a arma fosse uma extensão natural de seu corpo e mente. 40º alvo, 250 metros, posição extrema direita, parcialmente oculto por obstáculo. Era um dos tiros mais difíceis do percurso. Mesmo atiradores experientes frequentemente erravam aquele alvo específico, porque a posição exigia compensar não apenas a distância, mas também o vento lateral e a obstrução parcial. Keisha pausou por mais tempo nesse. Inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia perceber. Ajustou a posição do rifle quase imperceptivelmente. Bang! Silêncio. Por um momento terrível, Thornfield pensou que finalmente ela havia errado. Parte dele se sentiu quase aliviado. Seria mais fácil processar um erro do que aceitar que havia presenciado algo verdadeiramente extraordinário. Mas então veio a confirmação, em voz baixa. Atingido. 45º alvo. 300 metros, posição máxima, alvo pequeno. 300 metros vendado. Era praticamente impossível. Thornfield se preparou para o primeiro erro, para o momento em que poderia recuperar algum controle sobre a situação. Bang! Atingido. A multidão agora incluía praticamente todos os soldados que estavam na base naquele horário. O sussurro constante havia dado lugar a um silêncio respeitoso. Todos entendiam que estavam presenciando algo raro. 49º alvo. 320 metros, posição extrema, alvo móvel em oscilação irregular. O alvo mais difícil do percurso. Thornfield havia visto atiradores de elite falharem naquele tiro múltiplas vezes, mesmo com equipamento de mira avançado e condições perfeitas de visibilidade. Keisha ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Não se moveu, apenas respirou de forma controlada, como se estivesse entrando em um estado meditativo ainda mais profundo. Quando finalmente atirou, o som pareceu diferente, mais limpo, mais definitivo. Atingido. 50º alvo, ela anunciou. Sua voz mantinha a mesma calma do primeiro tiro. 300 metros, posição central, alvo padrão. O último tiro, 50 de 50, seria uma demonstração perfeita, algo que ninguém ali jamais esqueceria. Bang! Atingido.
Keisha baixou o rifle e retirou a venda lentamente. Quando seus olhos se ajustaram novamente à luz, ela viu o que havia ao seu redor. Dezenas de soldados em silêncio, olhando para ela com uma mistura de admiração, respeito e incredulidade. Mas foi o rosto de Thornfield que ela procurou primeiro. O coronel estava parado, rígido, com uma expressão que lutava entre múltiplas emoções. Orgulho forçado, humilhação genuína e algo que ele não queria admitir. Reconhecimento real de habilidade superior. 50 de 50, coronel, ela disse simplesmente. Thornfield engoliu. Por um momento pareceu que ia dizer algo, mas as palavras não saíram. Finalmente conseguiu. Sargento Williams. Isso foi impressionante. A palavra saiu com dificuldade, como se custasse algo físico para ele admitir. Obrigada, senhor. Como você aprendeu a fazer isso? Keisha considerou a pergunta. Podia dar uma resposta simples, técnica, ou podia aproveitar o momento para algo maior. Aprendi que subestimar pessoas baseado em aparências é sempre um erro, senhor, e que competência real não pede licença. Ela simplesmente se manifesta quando necessário. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas muitos soldados se aproximaram de Keisha para cumprimentá-la. Handshakes respeitosos, palavras de admiração, pedidos para que ela ensinasse suas técnicas. Thornfield ficou parado por mais alguns momentos, observando a cena. Finalmente, se aproximou novamente. Sargento, ele disse em voz baixa, gostaria de conversar com você em particular. Eles caminharam para uma área mais reservada do campo. Thornfield parecia estar lutando com as palavras. Eu cometi um erro hoje, ele começou. Deixei pressuposições guiarem meu julgamento. Isso não condiz com os padrões que espero de mim mesmo ou dos soldados sob meu comando. Keisha o observou, esperando. Você demonstrou habilidades que estão além do que eu considerava possível. E fez isso com profissionalismo e dignidade. Mesmo quando eu não ofereci o mesmo respeito em retorno. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que ela provavelmente receberia, e ela sabia disso. Obrigada por reconhecer isso, senhor. Gostaria de fazer uma proposta, Thornfield continuou. Estamos desenvolvendo um novo programa de treinamento avançado para situações de combate em condições adversas. Gostaria que você considerasse liderar o desenvolvimento da parte de tiro em visibilidade limitada. Keisha sorriu pela primeira vez naquele dia. Seria uma honra, senhor. Quando ela começou a guardar seu equipamento, outros soldados se aproximaram com perguntas sobre técnicas, sobre treinamento, sobre como desenvolver habilidades similares. Para cada pergunta, ela tinha uma resposta paciente e detalhada, porque era isso que ela sempre fazia. Não apenas demonstrava competência, mas compartilhava conhecimento. Não apenas quebrava barreiras, mas construía pontes. Naquela tarde, o relatório oficial sobre o exercício de tiro foi arquivado nos registros da base. 50 tiros, 50 acertos, condições, visão totalmente obstruída. Mas o que não foi registrado oficialmente foi mais importante. A mudança sutil na cultura daquela base, o novo nível de respeito que começou a circular, a compreensão de que talento verdadeiro não tem as limitações que frequentemente tentamos impor. 3 semanas depois, Keisha estava conduzindo sua primeira sessão de treinamento do novo programa. 20 soldados, homens e mulheres de diferentes origens, todos ansiosos para aprender técnicas que poderiam salvar suas vidas em combate real. E no fundo da sala, observando discretamente, estava o coronel Thornfield. Não para supervisionar ou julgar, mas para aprender, porque havia compreendido algo fundamental naquele dia no campo de tiro. Verdadeira liderança não é sobre manter hierarquias baseadas em pressuposições. É sobre reconhecer excelência onde quer que ela se manifeste e dar espaço para que ela floresça.
A história de Keisha Williams se espalhou além da base de Fort Braxton. Tornou-se lenda nas Forças Armadas, não apenas pelos 50 tiros perfeitos, mas pelo que representou. A prova de que competência genuína sempre encontra uma forma de se manifestar, independentemente dos obstáculos impostos por preconceitos alheios. E para cada pessoa que ouviu essa história, ficou uma pergunta: quantas queixas existem ao nosso redor, esperando apenas pela oportunidade de mostrar do que são capazes? Quantos talentos extraordinários permanecem ocultos porque nossos olhares ainda carregam pressuposições sobre o que certas pessoas podem ou não conseguir? Se histórias como a de Keisha te fazem refletir sobre o poder da determinação e a importância de nunca subestimar ninguém, se inscreve no canal para continuar acompanhando narrativas que celebram a força humana em todas as suas formas. Porque cada história dessas é um lembrete de que o verdadeiro heroísmo muitas vezes acontece quando alguém decide provar que os limites impostos pelos outros não definem o que somos capazes de alcançar. A verdadeira precisão não está apenas em acertar um alvo, está em mirar no coração dos preconceitos e derrubá-los, um tiro por vez.